Meus amigos, que semana é essa, viu? Rapaz, essa semana tá movimentada. Teve novo trailer do Granblue, teve demonstração lançada nas plataformas, entrevista com os desenvolvedores, novas gameplays e muitas novidades reveladas sobre o endgame, boss e inclusive, pasmem, a expansão nem foi lançada ainda, mas já tem informações sobre o futuro do Endless Ragnarok. Meus amigos, o negócio tá bom essa semana, viu? Então, enfim, sem enrolação, já bora pro vídeo. Primeiro tópico é a origem e o tempo de desenvolvimento de Endless Ragnarok. Vamos começar entendendo os bastidores da produção. Scott White, do RPG Site, questionou os diretores sobre quando a decisão de criar a expansão foi tomada. Para surpresa de muitos, Endless Ragnarok não estava nos planos originais da Cygames. Sanshiro Hidaka revelou o cronograma exato dos bastidores. 2 meses após o lançamento de Relink, começaram as primeiras conversas internas sobre Endless Ragnarok. Depois de um mês, começamos a trabalhar em seu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento de Endless Ragnarok começou 3 meses após o lançamento de Relink. O desenvolvimento levou cerca de 2 anos. Isso prova que a expansão foi uma resposta direta ao sucesso estrondoso de vendas e à recepção calorosa da comunidade global. Um outro tópico é sobre o que os jogadores ensinaram aos devs. Então, entrando na jogabilidade pura e no balanceamento, a Cygames admitiu na entrevista ao Gamers Braves que a comunidade dissecou o jogo de uma forma completamente imprevisível, descobrindo builds e loops de frames que quebraram a meta. O principal exemplo citado nominalmente por eles foi o Lancelot. Então Tetsuya Fukuhara comentou o caso, abre aspas, o caso que mais me chama a atenção é o ataque de triângulo do Lancelot. Todo mundo começou a usar isso muito mais do que esperávamos, o que foi realmente surpreendente, mas sabíamos que precisávamos ajustar isso para o Endless Ragnarok. Fecha aspas. Hidaka complementou que ver a criatividade dos players é um dos pontos altos de um action RPG. Mas para manter a integridade dos novos desafios da expansão, esse comportamento abusivo de frames precisou passar por reajuste de design. Então a gente vai ter que ver, né, como realmente o Lancelot vai estar nesse Endless Ragnarok, não só o Lancelot, mas todos os outros personagens, né? Então indo para um outro tópico, que é sobre a disparidade de poder, né? E daí ele comentou, né, sobre o Lucílio Zero. Então, um dos pontos mais críticos para quem joga um indie game, obviamente, é a barreira de entrada, né? E para começar Endless Ragnarok, o requisito obrigatório é ter concluído a missão The Tale of Bahamut Rage. No entanto, o jogo base recebeu posteriormente a missão 0, né, do Lucilius, criando um abismo gigantesco de poder entre quem parou na campanha base e quem otimizou suas armas términos e sigilos ao máximo para vencer a missão mais difícil do jogo. Então, Josh Torres perguntou como os desenvolvedores lidaram com essa disparidade no design dos inimigos de Endless Ragnarok. E a resposta de Fukuhara traz um alívio para a base dos jogadores. Então, vamos ver o que ele falou. Abre aspas. A Batalha Zero de Lucilius foi adicionada como uma atualização especial para Relink, que marcou o fim do conteúdo daquele jogo, o que significa que é uma batalha um tanto especial. Se tornássemos isso um requisito necessário para Endless Ragnarok, quase ninguém conseguiria jogá-la. Provavelmente não há batalhas em Endless Ragnarok com a mesma dificuldade do Zero. Em vez disso, estamos adicionando novos desafios por meio de novas mecânicas. Obviamente, qualquer jogador que consiga completar Zero é incrivelmente poderoso. Portanto, eles poderão concluir o conteúdo inicial do Endless Ragnarok com bastante facilidade. Fecha aspas. Então, Fukuhara explicou que para encurtar essa distância de poder entre os dois tipos de jogadores, né, o casual e o do endgame, foram introduzidos novos sistemas, que aí entra os Master Traits, os atributos mestres, e os Summoners, né, que são as invocações. E a curva de aprendizado dessas novas mecânicas será o fator de equilíbrio para nivelar os jogadores da expansão.
Então, são detalhes muito importantes, né? Porque a gente estava pensando que, né, os novos bosses e as novas dificuldades do Endless Ragnarok seria no mesmo nível do Lucilius, né? Mas ele deixou muito bem claro, né, essa questão do Lucilius, o que é um tanto quanto interessante, né? E eu tô curioso para saber como é que vai ser a dificuldade dessas mecânicas, né, dos bosses do Endless Ragnarok. Então, muito bom pontos abordados, né? E nesse tópico agora, né, abordando a progressão Master 3 e a inspiração em Diablo, ó, olha só. Então, em entrevista pro RPG Site, uma das coisas que foram abordadas foi, né? Perguntaram para os desenvolvedores, né? Você mencionou o novo sistema de atributos mestres, que ele foi parcialmente inspirado nas builds do Diablo e como a comunidade desses jogos as desenvolve. Daí ele perguntou, né? Eu estou curioso para saber se foram adicionados sigilos que se relacionam diretamente com os atributos mestres, né? Então, bora lá. Então, ao ser questionado por Scott White sobre se haveria novos sigilos focados nesses atributos mestres, citando a inspiração confessada, né, em franquias como o Diablo, Fukuhara detalhou a arquitetura do sistema. Então, ó, bora lá. Abre aspas. Existem alguns atributos mestres que fortalecem as invocações. Os sigilos estão disponíveis desde o jogo base Relink, e existem sigilos exclusivos para cada personagem. Como os sigilos estão intimamente ligados às habilidades dos personagens, levamos todo esse processo em consideração ao projetar os atributos mestres para cada um. Não existem sigilos que fortaleçam diretamente os atributos mestre em geral. Fecha aspas. Ou seja, né? A árvore de atributos mestre vai interagir com o kit nativo do personagem e suas mecânicas, né? E não através dos novos modificadores, né, genéricos de sigilo. Então, ponto muito importante. O que mostra que, ao meu ver, né, o sistema de progressão vai ser nesses atributos, né? Vai ser dividido nesses atributos e nos Somnos, porque os Somnos eles também dão status e atributos, né, que tem também nos sigilos. Então, ao meu ver, né, tipo, o dano, a evolução do dano em si, né, você dá mais dano vai tá completamente ligada ao damage cap, que vai ser aumentado nesses atributos mestres, e também que obviamente pode estar disponíveis nos status que vão ser dados a mais nos Somnos, né? Então, pontos muito interessantes aqui. Chefes revelados e as ameaças ocultas, né? Que aí entra o mistério de Belial. Então, falando em chefes, um jornalista acabou questionando diretamente se o icônico vilão, né, Belial, seria um dos chefes presentes em Endless Ragnarok. Então, olha que interessante. Fukuhara não confirmou e nem negou diretamente o nome de Belial, mas resgatou uma pista crucial deixada na conferência de imprensa. Então, abre aspas. Na apresentação para a imprensa antes desta entrevista, você deve se lembrar de um slide que mostrava 3 chefes. 2 deles já foram anunciados e um ainda não temos. Temos o The World, o Beelzebub e chefes ainda não anunciados que são ainda mais imponentes, tá? Fecha aspas. Então, a comunidade já está, né, especulando quem seria essa entidade ainda mais imponente que Beelzebub e The World para fechar essa tríade de bosses da expansão. Então, até eu mesmo tô curioso, né? Porque, pô, Beelzebub e The World são bosses, né, muito fortes do universo de Granblue e vamos ver quem vai ser esse terceiro aí, né? E aí indo para o tópico de atualização do jogo base versus as exclusividades da expansão, né? Então, uma dúvida comum levantada por Scott White foi sobre o destino de quem não comprar a expansão de imediato. As melhorias de qualidade de vida, a interface do usuário reformulada e o sistema de crossplay seriam exclusivos de quem comprou Endless Ragnarok ou chegariam via patch para o jogo base. Então, Fukuhara esclareceu
a estratégia de distribuição da empresa. Então, abre aspas. Lançaremos uma atualização para Relink simultaneamente com o lançamento de Endless Ragnarok. Em relação a quais atualizações específicas afetarão tanto Relink quanto Endless Ragnarok, ou apenas Endless Ragnarok, abordaremos isso posteriormente nas notas de atualização. Fecha aspas. Ou seja, haverá o suporte técnico e refinamento da interface geral para a base de jogadores de Relink no mesmo dia do lançamento da expansão, com a divisão exata de recursos sendo detalhada formalmente no Patch Notes, que ainda vai vir. E aí no tópico de comunidade global e planos para o futuro pós-lançamento. Então, para encerrar esse nosso dossiê, a questão que não quer calar, né? Que é Endless Ragnarok receberá suporte e novas atualizações de conteúdo após seu lançamento, assim como aconteceu com o ciclo de vida do jogo base. Então, ao ser confrontado com essa pergunta por Josh Torres, o diretor Sanshiro Hidaka apenas começou a rir, né? Fukuhara assumiu a palavra e explicou o posicionamento atual do estúdio. Então, abre aspas. Assim como aconteceu com Relink, esperamos que haja muitos pedidos por mais conteúdo. Temos algumas ideias em mente, mas em termos de detalhes concretos, anunciaremos se tivermos algo planejado. Fecha aspas. Então, eles fecharam a rodada destacando o profundo impacto que a comunidade global teve no desenvolvimento e reforçando que estão monitorando ativamente os fóruns do mundo inteiro. Então, Endless Ragnarok é a consolidação de Granblue Fantasy como uma franquia global de peso nos consoles e no PC. Muitas coisas e muitas revelações, hein? Então, e você aí? Qual das revelações técnicas mais te surpreendeu, né? Se for o balançamento do Lancelot, a entrada facilitada sem a necessidade da missão 0, ou até mesmo o mistério do terceiro chefe, né? Comentem aqui embaixo com seus palpites técnicos, ou casuais, não tem problema, né? Fiquem à vontade para comentar do jeito que vocês quiserem. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no Endless Ragnarok. Tamo junto, valeu, até a próxima.